Pera aí. Pera aí, Kodiak. É 7 horas. Tô ajeitando algumas coisas aqui ainda. Só. Pera aí. Vou organizar uma coisa aqui, rapidão. Vai chegar 7 horas, mano. Pera aí. Tô vendo. Só deixa eu chamar as minhas moderadoras aqui, rapidão. Ó, o Falco já tá aí também. O Falco e o... Tô ouvindo a música. Boa noite, Falco. Não, eu vou enviar pros dois. O Falco e o Loconte terão a live. A live é gravada, aí eu vou enviar pros dois. Pera aí que 7 horas eu já subo. Só tô anotando uma coisa aqui. Pronto, cheguei. Acho que eu já vou subir, peraí. Subiu, galera. Tô esperando minha moderadora chegar em 7 horas. O que começa. Deixa eu enviar pro Kodiak também. Porque a Bela que vai ficar com o cronômetro aqui, galera. Já vou subir vocês já. Aí, Bela. Vai colocar, a gente aprendeu Alô. o cronômetro. Alô. Boa noite. Você já colocou, já aprendeu a configurar lá, Bela? A Ana Lu, a gente tava aprendendo a fazer em live, peraí. Tá bom. Calma aí, que eu tô chamando. Pode subir já, Falco. Eu entendi aqui, mas achei, sei lá, tipo... Deixa eu ligar a câmera aqui, peraí. Coloca eu grande. Deixa eu... Só pra ver se tá indo. É porque tem que configurar também. Deixa eu... Será? Aqui, é esse aqui? Não era esse, mas esse também vai servir. Ai, o Black, para. Aí eu venho aqui Sim. e aperto. Tem aí um jeito como? mais fácil, mas tá bom, dá certo. Deixa um deixa o primeiro pro Loconte e o segundo pro Falco. Tá bom. E tá dando coisinhas aqui, peraí. Que coisinhas, menina?
Tá travando aqui, ó, não quer ir? Clica, pera aí, eu vou te ensinar uma maneira bem mais fácil. Entra no Google aí. Primeiro. Ô, gente, não tem alguém com um notebook aí que tá menos travando que o meu, não? O meu tá aqui, ó. Vê se você dá pra ver. O modo é esse aqui, ó. Você vai entrar no site esse aqui. Aí você vai ter que Cadê configurar. Carica? Aí Eu dá vou pôr play. Só dá Carica. play e vai. Tá vendo, Ana? Aí pela barra de espaço. Ô, Carica, faz esse treco aqui, menino. É o Carica que vai pôr. O Carica sabe fazer isso aqui? Isso aqui é facinho, galera. O Carica sabe, tava lá rindo de mim, não vai fazer. Ele tava rindo e fazendo. Eu vou pôr ele aqui. Meu notebook tá Você não travando. precisa falar nada, Carica. É só fazer isso, só, Carica. É assim, Carica. Vai estar o Loconte e vai estar o Falco. Pera aí. Vou Com vou medo expandir de você. maré, tá com medo de amor, e aí? É Aí, isso aí aí. mesmo que o. São 10 Mas você tem que minutos. configurar. Mas você tem que. Aí, vai configurar. Você vai Isso é ali. DJ, isso daí. Tira os segundos extras. Tira os segundos extras. Você é fichinha pra ele. Compartilha a live aí, curte a live, por favor. E vai ali, News, Aí Spacebar. parou de travar agora. News, aí, pronto, já tá Porque certinho. tava com Agora. uns negócios aqui abertos que eu tinha Mas o que fechado. rolou? Cadê? Aí só apertar espaço. Foi, agora dá. Ai, enquanto. Carica tava querendo ver meu WhatsApp, vocês acreditam nisso? Ô, gente, curte a live e compartilha, por favor. Tá, eu já tô mandando. Já convidei o Falco. Beijo na minha boca, tira na roupa, como Chama se o fosse Falco na aí. primeira vez. Eu vou mandar. Aí. É que eu vou botar meu celular no tripé aqui, que eu vou ficar segurando, não. Deixa o primeiro quadradinho. Quem vai começar falando, o Black Loconte? O tema é o Pode quê? Vocês já definiram a ordem dos temas? Ô, Black, mas desse jeito aí não é ruim, não, esse trem desse cronômetro aí? Eu acho muito melhor, tipo assim, separar por períodos, sabe? Não, eu também achava, mas o Loconte e o Falco preferiram assim. Eles eu preferiam mais acendi. tempo. Ah, porque aí, tipo assim, se eles precisarem falar mais, eles falam, é tipo isso? Ó, o tema do Loconte foi desenvolvimento econômico no modelo anarquista e o do Falco foi Estado e anarquia. Eu acho que eu acho que é mais interessante começar com o Falco. Concordo. Pelos tempos. Deixa o primeiro quadradinho pro Falco e o segundo pro Loconte Carica. Aí é. Peraí. Primeiro quadradinho pro Falco. Beleza. Tá bom? Tá bom, então já vou começar então. O Carneiro Boa no- no sofá com os boa- costumes de ir lá com Deixa eu dar uma boa noite para quem está assistindo, uma boa noite para as minhas moderadoras e agora para os participantes, Loconte e Ah, Falco, louco. que concordaram em Eu achei que era debater Lafonte. e pelos temas que escolheram. Meu áudio tá ruim? Gente, É, enquanto a vai ser gente um espera debate- que, enquanto um a gente debate espera sobre que o anarquismo. as configurações aqui, né? Quando a gente está aqui esperando, eu queria fazer uma pergunta muito séria. Eu posso comer milho cozido em repouso que eu fiz a remoção do siso ou não? Pode. Só não pode comer carne de porco nem chocolate. Por que não pode comer carne de porco? Porque é igual a tatuagem, minha querida. Prejudica muito. Tá. Gente, por que Ô, você não gente. falou isso antes? Tá, aí é a primeira vez eu fazendo aqui, tá? Eu posso comer tenha bacon? travado um pouco. Não, Ana, pera, Ana. Aí, então, quer se apresentar, Falco, aí depois eu passo pro Loconte. Que aí vou pela ordem do nome ali. Credo, gente. O áudio tá ok? É o meu áudio que tá ruim? Putz, Como é que tá? tá meio ruim. Tá É meio... ruim. Tá ruim ainda, Falo, verdade. Então o Loconte pode ir começando a apresentar. Tá, antes eu só tinha uma sugestão, que seria a Bela desconectar e o Falco entrar no lugar dela só pra ficar Certo? fica mais visual. Aí depois Né? Também. Bom, vou me apresentar então. Tem pouca gente na live ainda, acho que vai entrar ao longo do debate, né? Sou Loconte, sou economista formado, estudo bastante economia do desenvolvimento, mas
tô muito interessado agora em debater sobre filosofia, né? Apesar de eu ter escolhido o meu tema em relação ao desenvolvimento econômico numa sociedade anarquista, eu sabia que o Falco ia escolher alguma coisa relacionada mais ao campo da filosofia, do direito, da política. Então, eu dei uma preparadinha aqui, mas devo admitir que não é a minha principal área de estudo. Mas eu vou fazer perguntas mesmo no sentido de entender melhor a ideologia anarquista, porque, sendo bem sincero, quando eu estudei, eu me identifiquei com muita coisa. Então, eu acho que a gente pode aproveitar muita coisa aqui que pode ser dita nesse debate. E, tô acabando, juro. Uma coisa que eu quero reiterar é que, assim, o meu ponto de vista aqui é que a gente deve se ajudar para trazer uma melhoria para a sociedade brasileira. E o que eu quero induzir ao Falco, e que eu considero uma pessoa inteligente e que tem um capital humano importante, eu quero, tanto para ele quanto as pessoas que assistem ele, entender que a gente pode fazer a diferença de uma forma da política partidária, né? Eu acho uma pena que ele não vote, mas eu acho que a gente pode fazer essa diferença, e esse debate eu acho que pode esclarecer como que a gente pode fazer essa diferença, e ele também pode mostrar como que o modelo dele pode ser interessante. É isso. Boa. Já melhorou o áudio, Falco? Não precisa começar agora não, Caricas. Daqui a pouco você começa. Vocês que me dizem. Tá aceitável? Porque assim, eu estava com um problema no microfone do celular, eu comprei um fone para esse debate e infelizmente, e assim, um fone bom, USB-C, e assim, a alternativa é ele ficar um pouco mais baixo naquele outro modelo que a gente estava fazendo antes. E aí vocês escolhem como fica menos pior. É melhor o mais baixo, né? Você tá muito chiado. Eu gostei. Sabotaram o Falco. Triste. E a gente só vai resolver esse problema. Melhorou. Não, agora tá bom. Agora Agora tá bom? Tá aceitável? Agora ficou bom. Maravilha. Bom. Se apresenta também, Falco. Pode deixar. Eu sou o Falco, eu sou anarquista há aproximadamente 15 anos, né? Mais recentemente, né, para quem é anarquista, eu passei a simpatizar muito com uma linha latino-americana chamada especificismo, né? Então é importante eu ser honesto aqui que várias das minhas posições elas não serão anarquistas, mas elas serão de uma linha específica, de uma corrente de pensamento específica dentro do anarquismo, tá? Eu sou organizado em um coletivo anarquista, eu sou organizado também em movimentos sociais e eu atuo em grupos de ação direta. Tá? Na vida profissional, eu trabalho com TI, né? Então, eu trabalho bastante com equipes de desenvolvimento de software, com foco em segurança da informação, mas com bastante experiência na área de logística e de sistemas de gerenciamento de recurso empresarial. Eu estou na mesma linha que o Loconte aqui. Então, eu acredito que ele vai ser construtivo, e não tem como não ser. Acredito que a gente vai sair daqui com muita concordância em termos intermediários, vamos dizer assim, né? Então a gente vai discordar bastante de soluções finais, mas eu acho que a gente vai concordar muito na questão da necessidade do desenvolvimento e da criação de uma nação soberana. Olha só que coisa interessante, né? E da mesma forma, minha área não é economia, então eu acredito que no bloco do Loconte vai ter uma troca de experiência bem interessante aqui. Ok, então como o tema do Falco foi mais específico, contudo, para o Carica organizar o tema, os participantes, como o Loconte está do lado esquerdo, eu acho que fica interessante o tempo esquerdo ficar para o Loconte, então vou começar com o Loconte, escolher o tema desenvolvimento econômico no modelo anarquista. Pode começar já, pode dar play já, Carica. Peraí, Black, eu acho que é mais interessante a gente começar primeiro com política e depois caminhar para economia. Não sei se o Falco concorda. Concordo plenamente, porque assim, um assunto vai acabar servindo de escada para o outro. Isso é verdade. Na prática, o que vai acontecer é, no primeiro bloco a gente vai discutir a teoria anarquista, no segundo, o Loconte vai me questionar provavelmente a respeito da prática, de como a gente imagina a prática em um futuro pós-revolução. Carica, eu acho que se você clicar então no tempo do lado direito, vai começar pelo lado direito. Vê aí pra mim, se é assim mesmo. Clica do lado direito, você tá do lado esquerdo. Se eu clicar aqui no esquerdo, ele vai contar aqui, ó.
Ó, Não, mas se você clicar no direito, peraí que acho que ia começar pela esquerda. Aí. Deixa eu... Clica no direito, Aí, entendi. Então vamos começar então com o Falco, que escolheu o tema Estado e Anarquia. Isso. Recomeça? Pode começar. Eu vou Vai. começar, e se o Loconte me permitir, eu só queria trazer o pessoal da rolagem que nunca ouviu falar a respeito de anarquismo. O que é, tá? Então, é uma vertente do pensamento socialista da época da Revolução Industrial, tá? Que concordava com o Marx em muita coisa, né? Então, em princípios econômicos, na leitura dele da sociedade, mas discordava muito das soluções que ele propunha. Então, é uma linha de socialismo libertário, tá? Então, nós fizemos oposição ao Marx na Primeira Internacional com relação à necessidade de uma ditadura do proletariado. A gente defende que o socialismo só vai ser alcançado através de democracia direta, tá? É a forma mais simples de resumir o que o anarquismo defende. Mas essa é a conclusão, né? A gente parte de uma análise teórica e a gente parte de uma análise da sociedade, da história, para chegar nessa conclusão. Eu acho que a gente vai acabar dando uma discutida nisso aqui no restante, né? Loconte, vamos lá. O principal motivo para eu ter colocado esse tema foi aquele vídeo que você fez respondendo o Conde Loer, a respeito do que vocês estavam discutindo a respeito da democracia, e que surgiu lá um paradoxo da anarquia que você fez em seguida, né? E eu queria muito ter respondido em vídeo, mas não rolou na época, eu não consegui tempo para fazer isso. E eu queria começar te perguntando a respeito da tua definição de Estado. O que você coloca ali no paradoxo da anarquia é o Estado como sendo o monopólio do uso da violência, certo? Eu queria saber de onde você tirou essa definição e, assim, se você concorda com as justificativas que o autor dá para essa definição. A definição que eu utilizo mais é a do Weber mesmo, é o Estado weberiano, apesar de eu estar lendo um pouquinho sobre o Hegel e ter gostado bastante da perspectiva do Hegel sobre o Estado. E aí, o que eu quero entender, eu vou explicar um pouquinho do meu paradoxo, que, para ser sincero, eu fiz, acho que pensando em meia hora ali e elaborei, e de fato tem um salto lógico, apesar de eu não discordar da conclusão dele, eu acho que eu poderia ter elaborado ele mais. A minha questão aqui é a seguinte, né? A minha principal crítica ao que seria o anarquismo real, né? Etimologicamente falando. Para você ter uma sociedade justa, né? Onde que os conflitos de interesses tenham uma resolução justa, é necessário que uma instituição tenha o monopólio da força, né? E normalmente essa instituição é pautada numa constituição ou em algum contrato social que seja socialmente aceito, né, como o nome já diz. Então, eu acredito que em uma sociedade, né, em que não exista esse monopólio da força, né, lembrando da definição weberiana do Estado, ela seria uma sociedade injusta. E aí, eu passo a vez. Aí você pode contra-argumentar caso você discorde, ou você pode concordar com isso também, né? Não, eu acho que a gente vai chegar lá ao longo desse bloco, tá? Mas eu queria começar realmente pelo primeiro passo, né? A única observação que eu vou fazer aqui é a seguinte: quando a gente está discutindo, por exemplo, o comunismo, tá? A gente não faz uma análise do que o comunismo é etimologicamente. A gente não vai para o significado da palavra, como ela surge, o que ela quer dizer, para falar a respeito das ideias de Marx. Eu vou pedir que o mesmo seja feito com relação ao anarquismo aqui. O anarquismo ele tem uma data na qual ele surge, em 1868, no seio da Internacional, com a fundação da ADS. Ela se constitui como um movimento político naquele momento, né? E é a partir daí que pessoas passam a utilizar o rótulo de anarquistas para começar a se referir como fazendo parte dessa doutrina, desse pensamento, né? Então a gente não deveria ir na etimologia da palavra, a gente deve analisar o que o movimento político defende, na realidade. É a minha única observação aqui. E aí eu te retorno à pergunta anterior, se você concorda com a construção que o Weber faz para chegar nessa definição de Estado, e o que você acha a respeito dela. Tá. A questão etimológica é o seguinte: na minha interpretação sobre as minhas análises, o anarquismo, né, etimologicamente, que é aquele contra a autoridade e contra a hierarquia, esse anarquismo, que, ironicamente, e aqui eu vou soltar uma bomba, se assemelha muito mais ao anarcocapitalismo, esse seria injusto. Agora,
o modelo anarquista, que inclusive, né, ou pelo menos em algum nível, tem inspiração em Rojava, né, que eu gosto muito de experiências práticas, não tem como eu fugir disso, eu trabalho com bases práticas, né? Esse sim me parece bem justo e muito interessante. A questão é que ele se encaixa, né, na definição de um Estado a partir do momento que existe não apenas um monopólio da força, como também instituições burocráticas, né, e representativas, instituições burocráticas e representativas que fornecem todas as evidências para a gente concluir que, nesse caso, Rojava tem um Estado, e qualquer estrutura política semelhante a Rojava, né, pelo menos que contenha também o monopólio da força e instituições que eventualmente se transformam em burocráticas, formaria um Estado. Ou seja, não seria mais a anarquia etimológica, né? A anarquia, digamos assim, em sua essência, né? Seria um confederalismo democrático, que para mim é uma definição muito mais interessante. Passo a vez. Ok, esse anarquismo etimológico que você está dizendo, ele não existe. Tá? Queria que você me apontasse um grupo que defende esse anarquismo etimológico como uma solução e que isso seja considerado anarquismo. Eu não, assim, os ANCAPs consideram o modelo da Islândia medieval como muito semelhante ao anarquismo. No modelo não existe monopólio da força, por exemplo. Sim, eu vou continuar afirmando. Não existe um grupo que defende esse anarquismo etimológico que você está dizendo. Se você está querendo discutir com um ANCAP, aí eu sugiro que você puxe um ANCAP para o debate. ANCAP não é anarquista. O anarquismo é uma doutrina, uma linha de pensamento que surge em 1868. Até então, o termo era utilizado de forma pejorativa, para significar desordem. Uhum. Eles cooptam isso com essa noção etimológica e o próprio Murray Rothbard fala contra isso. Então eu vou pedir para a gente manter a discussão dentro do que contra o movimento político. E eu vou repetir pela terceira vez a pergunta. Eu queria saber se você concorda com as justificativas do Weber para chegar nessa definição de Estado que você está usando para dizer que em Rojava existe um Estado. Concordo. Concorda com as justificativas do Weber. Você concorda com as posições do Weber a respeito do anarquismo? Não, nunca li. Tá. Se puder, inclusive se puder elucidar quais que são. Então vamos lá. O Weber, ele vai colocar ali no... Você lembra qual que é o livro que ele fala isso, Conte? Não. Definição? Não? É a política como a política como vocação, se eu não me engano, o título do livro, tá? E é bem no começo do livro. Ele dá essa definição e aí basicamente o restante do livro é ele utilizando essa definição para justificar ela, né? É a proposta inicial do livro dele. E como curiosidade, ele faz a partir de uma citação do Trotsky. Ele está citando o Trotsky, assim, 2 parágrafos antes de dar essa definição. E eu não sei se é tanto uma definição para ele, tá? Porque ele está fazendo muito mais como uma análise. Ele está falando, olha, o Estado é a única instituição humana que já conseguiu com êxito monopolizar o uso legítimo da violência. Isso porque o Estado tem que ter plena capacidade para legislar e punir ofensores, ou não é um Estado em vez. Uhum. Então, ele diz que o uso da violência é legítimo apenas quando ele está utilizando. Por isso, o monopólio do uso legítimo da violência. O Weber ele considerava o anarquismo como uma renúncia a essa violência, uma recusa completa. E ele admirava muito especificamente o Tolstói, né? Mas a gente tem registros de palestras que ele deu a respeito de anarquismo. Eu posso te mandar depois um artigo científico falando a respeito disso. E assim, as críticas ao anarquismo dele é que ele considerava um pensamento em que a gente não conseguiria chegar nesse modelo de organização, né? Mas ele não discordava do pensamento em princípio como sendo uma recusa justamente a essa violência. E você concorda com o monopólio da violência? Se eu concordo com o monopólio da violência? Você acha que a violência deve ser manipulada, Monopolizada? Não, monopolizada? de forma alguma. Especialmente porque um Estado ele é necessariamente formado por uma classe política, né? E quando uma classe de cidadãos tem o direito ao uso exclusivo da violência de forma legítima, o que vai acontecer é necessariamente abuso desse uso de violência para a conquista de seus próprios interesses pessoais. Certo. Você considera que Rojava existe uma instituição que detém o monopólio da violência? Sim, eu concordo. Legal.
Só que a gente tem uma diferença muito grande, né? Porque quem Uhum. detém este monopólio é a sociedade como um todo. Logo, a gente não tem exatamente um monopólio. Na verdade, não, porque o monopólio ele é das AIS, né, a Força de Segurança Local, e inclusive ele se baseia no contrato social, que é o equivalente a uma constituição, né, que foi esboçado em outubro de 2013. Você acha que, por exemplo, no anarquismo, existiria uma constituição ou um contrato social que diz os principais princípios que devem ser respeitados nessa sociedade? Sim. Ele deveria ser estipulado por que grupos? Pelos grupos que formem as assembleias nas suas próprias municipalidades. Isso deveria ser extremamente descentralizado. Cada comunidade tem o direito à sua autodeterminação. E como que essas assembleias seriam elaboradas sem mesmo existir um contrato ou uma constituição que assegurasse a associação delas? É necessário. É necessário haver um documento que faça, às vezes, de uma constituição, né? É por isso que a gente defende o modelo federativo. Certo. E aí, para assegurar essa constituição, teria que ter uma força de defesa para, por exemplo, se ela fosse descumprida, né? Uhum. Sim. Certo. E você acha que deveria ter um parlamento de justiça que julgasse essa Constituição num nível superior? Toda certeza. Não é porque eu sou contra a organização do Estado como ele existe hoje, que eu não acho que as funções que ele exerce não devam mais ser exercidas na sociedade. O ponto é que elas são exercidas por uma classe específica, Uhum. um grupo específico de pessoas. O que eu defendo é a socialização desses poderes nas mãos da própria sociedade. Sim, Perfeito. eu defendo o Então você modelo acredita mais no. democrático Perdão, possível. perdão. Então você acredita num Estado socialista? Não. Não no sentido do Estado que você mesmo utiliza. O Weber não consideraria isso um Estado. E aí Por que não? porque não existe um monopólio do uso da violência. O Existe. uso legítimo da violência ele está socializado, porque essas forças de defesa respondem para as assembleias que são formadas pelos cidadãos. Então, existe um monopólio legítimo do uso da força, mas é um monopólio. Pode ter um monopólio se todo mundo tem acesso a isso? Oi? Como pode ser um monopólio uma vez que está socializado? Não. Apenas a força de segurança Quer dizer, pode utilizar do monopólio. o que você tá. Não. Veja. Quem decide o que a força de segurança faz não é a força de segurança. Assim como a nossa polícia não toma suas próprias decisões. Mas Elas quem. estão. Só um minutinho, por favor. Perdão. Elas estão ali, né, recebendo orientações do nosso executivo, dos nossos governantes. No caso do Brasil, do governo do Estado. Da mesma forma, as nossas Forças Armadas recebem as suas orientações, as suas determinações do nosso Legislativo e do nosso Executivo Federal. Da mesma forma, forças de defesa que respondem, né, para uma instituição que é formada por uma sociedade se autogerindo, respondem para alguém. Essas forças de defesa respondem para as assembleias. As assembleias são soberanas e todo cidadão pode fazer parte da assembleia. Isso não existe como encaixar o termo monopólio aí. Existe sim, porque, por exemplo, a gente tem uma sociedade em que, como o caso de Rojava, o tráfico de drogas é ilícito, né? E, por exemplo, se eu vou interferir nisso, na verdade, eu não posso utilizar da força, né? Eu preciso acionar um membro da segurança, que é o ASAIS, por exemplo, e esse membro que vai poder utilizar a força, mesmo porque são eles que têm o treinamento necessário para utilizar essa força, né? E eles que têm, inclusive, as armas e as ferramentas necessárias para utilizar a força. Então, apesar E deles basicamente representarem- todo cidadão vai fazer parte dessas forças em algum momento da sua vida, porque os cargos são rotativos. eu não tinha terminado ainda, mas de boa. Apesar do cargo ser rotativo, isso não muda o fato de que apenas a ASAIS tem o direito de prender alguém. Por exemplo, se eu acho que a pessoa descumpriu as normas da sociedade, eu não posso prender ela. Isso se tornaria uma prisão, um cativeiro, né? Um cativeiro particular. As únicas pessoas que detêm o direito de prender são, no caso, é a segurança pública, né? Sendo rotacionado ou não, sendo popular ou não, é um monopólio da violência. A população comum não pode exercer da violência, porque ela não tem nem a competência e nem o direito de fazer isso. Pronto, acabei. Por definição, a nossa polícia militar é um Estado, então, hoje.
Ela é um órgão do Estado, sim, com certeza. Ela é um Estado. Se o Estado é a única instituição que conseguiu monopolizar o uso legítimo da força, e você está me dizendo que as forças de defesa curdas são um monopólio da violência, quer dizer que a nossa polícia militar também é. Você considera a polícia militar um Estado. Ela é um braço do Estado, o braço da segurança. Não, querido, na tua própria definição, vamos de novo. A tua definição é a weberiana. Então, o Estado é quem detém o monopólio do uso legítimo da força. Você está dizendo que quem detém o uso legítimo da força não é a Assembleia, e sim as forças de defesa. Não faz sentido. Alguém mais pode usar a violência de forma institucional sem ser as forças de defesa? Os nossos políticos no Estado, eles conseguem usar a violência através da polícia. As assembleias vão utilizar a violência, se necessário, através das suas forças de defesa. Você tem uma relação semelhante. A diferença é que, em um caso, existe um monopólio. Tem uma classe específica que detém esse poder. No outro caso, a gente tem esse poder nas assembleias. Não é um monopólio da violência. Não é um Estado. Aí que tá. As assembleias, elas não vão ser um consenso. Por exemplo, 6 pessoas votaram a favor da prisão e 4 votaram contra. Então, é necessário que exista um monopólio da força para assegurar que essas 6 pessoas tenham seu direito garantido, que foi o direito de voto, né? Que elas ganharam. Senão, não tem ninguém que cumpra essa prisão. Sim, assim como funciona hoje. A diferença é que hoje a gente tem uma classe detendo o monopólio. Sim. A gente está propondo a socialização do uso legítimo da violência. Ou seja, a única forma legítima é a socializada. É aquela que vem da própria população decidindo, falando, olha, este cara aqui é uma ameaça à nossa sociedade, porque ele cometeu um crime violentíssimo. Esse cara aqui, ele precisa ser ressocializado, mas ele também precisa ser apartado da sociedade. Essa decisão vai vir da Assembleia. Hoje, quem toma esse tipo de decisão é uma classe específica dentro da nossa sociedade, por isso um monopólio. O fala disso a respeito no livro dele. A impressão que me dá é que você leu o livro e está usando a definição de um livro que você não leu. O cara que foi preso, ele não faz parte da sociedade? Sim, ele faz parte da sociedade. Estou falando de nos casos extremos onde uma reclusão ela é necessária, seja para a segurança dele ou da sociedade. Casos assim sempre vão existir. Então, ele faz parte da sociedade e ele pode, inclusive, fazer parte da Assembleia. Só que o interesse dele não foi levado em consideração, e sim o da maioria. O meu tempo aqui acabou. Como é que a gente... Mano, bota... Quando acaba um tempo aqui, ele trava o cronômetro do outro. Devolve o tempo do Loconte, Carica. Você tem 3 minutos. Eu vou abrir no... Só depois do... Os 3 minutos. Peraí. O certo, por incrível que pareça, era... Aí, Bela. Eu sei. Pode ir falando, Loconte. Mas foi bem na hora que eu fiz a pergunta pra ele. Acho que 10 minutos é muito pouco. Não, mas você tem 3 minutos. Pode continuar esse desenvolvimento. Bom, tá bom. A questão aqui que eu tô tentando colocar é que, apesar de ser eu no momento nenhum eu falo que o anarquismo é não democrático. Muito pelo contrário. Dentro dos meus estudos é o modelo mais democrático de todos. Mas apesar de ser um modelo democrático, é importante que uma instituição detenha o monopólio da força, né? Então, assim, a questão é a força pública de segurança, né, que hoje a gente conhece como polícia, ela é a única que pode exercer a violência. Então, assim, a Assembleia, ela pode comandar a força pública, mas não vai ser a Assembleia que vai realizar a violência, mesmo porque membros da Assembleia podem discordar entre si. Então, por exemplo, se tem a Assembleia composta por 10 pessoas, se 6 concordam que a prisão deve ser feita e 4 discordam, a prisão vai ser feita de qualquer forma. E a gente precisa de uma força que detenha esse monopólio institucionalmente para que não ocorra uma briga entre os 6 e o 4, né? Entre as 6 pessoas contra as 4. E é por isso que o Estado existe, na verdade, justamente para conciliar os interesses dos terceiros. Então, assim, se fosse num modelo realmente que não existisse autoridade, não existisse monopólio da violência, ia ser uma briga, né, de grupos, né? Então ia ser os 6 iam se juntar e iam batalhar contra os 4. Como a gente já viu várias vezes na história da humanidade, inclusive, infelizmente, a gente vê até hoje
na Somália, por exemplo, em alguns outros locais onde o Estado ou não existe ou ele não tem força suficiente para impor o monopólio da violência. Então, apesar do monopólio da violência estar na mão do povo, o que eu concordo, ele continua sendo um monopólio a partir do momento que apenas uma instituição tem o poder de exercer ele, né? No caso, a prisão, a violência, em casos mais extremos, por exemplo, um alvo perigoso, o assassinato, né? E esse tipo de coisa. Então, para mim, continua meio claro que o Falco concorda comigo que o monopólio da violência existe. Ele só vai ser na mão do povo e não de uma classe política, como é o caso de hoje. Finalizou, Eu Locante? mantenho o que eu digo. Assim, se está socializado, não tem como ter monopólio, né? Assim, a crítica marxista que você está mais acostumado a rebater ao monopólio dos meios de produção é que nós devemos socializá-lo. Uma vez que ele é socializado, a gente não tem mais um monopólio. Assim, por definição, você está errado. Vocês Assim, querem colocar mais bastante tempo? lógica. Quero. Quanto? Vamos colocar, sei lá, 5 minutos para ir pro próximo tema já, então. Só. Eu vou fazer. Gente, mas eu vou pedir que organizem o tempo de vocês, porque aí quando finalizar, vocês só vão ter o direito de responder perguntas que são sim ou não. Vai ser desse jeito. Eita. É porque tem o próximo bloco ainda. E Sim, exatamente, senão vai ficar muito outra longo. coisa que eu tava lendo aqui na rolagem, as pessoas estão pedindo que vocês falem de forma mais acessível. Tá muito, muito didático, tá extremamente difícil de entender. Tá bom? Eu acho que então a vez é do Falco. Pode começar, Falco. Isso. A gente teve uma extensão, é isso? Cada um vai ter mais 5 minutos? Deixa eu zerar aqui de novo. Isso. De novo, Luconte, a impressão que eu tenho é que você está usando uma definição de Estado de um livro que você não leu. Assim, o que você está dizendo entra em contradição com o que vai ser explicado para que se chegue nessa definição. E, de novo, se é socializado, não pode haver monopólio, né? O mono tem um significado ali. É que o problema é que você está vendo a sociedade como se fosse algo homogêneo, mas ela não é homogênea. O povo não tem um interesse só. É algo dissipado. Então, por exemplo, inclusive, as pessoas elas podem... como a gente vai falar aqui de sociedade, eu tinha separado um exemplo bem interessante, que é referente às comunidades tradicionais muçulmanas em Rojava. Então, por exemplo, teve uma comunidade que a maioria da população era muçulmana e a maioria da população, que formava as assembleias, inclusive, elas eram a favor de que as mulheres não tivessem ensino, né, seguindo a tradição muçulmana que eles seguiam lá. Só que o equivalente ao STF deles, né, que é o Meclisa Adalet, o Parlamento da Justiça, ele considerou que mesmo fazendo parte da maioria da Assembleia, isso é errado, porque o contrato social da região prevê que todos tenham direito à educação básica. Então, assim, obviamente não teve que chegar ao nível da força, mas se aquela Assembleia, mesmo sendo a maioria, inclusive, tivesse se imposto à força, as forças de segurança pública teriam que monopolizar a força para impor, olha, vocês vão ter que seguir as normas sociais, que é que todos merecem uma educação justa. E se não existisse monopólio da força, ou seja, se não existisse o poder institucional das forças públicas, essa sociedade seria injusta, né? E aí entra no meu paradoxo que eu tinha falado anteriormente. Você já leu alguma vez isso que você está chamando de contrato social, esse documento que faz as vezes de uma Constituição? Sim, li sim. Tá. Você encontrou ali que existem alguns direitos fundamentais, certo? Agora, ao contrário de um Estado-nação, né, que é o que o Weber está definindo e está estudando, a gente não tem um Estado-nação, a gente tem uma confederação. Então, assim, não é, olha, essa sociedade aqui não está respeitando os seus direitos, e a maioria das pessoas votou, inclusive as mulheres votaram, porque, pelo que eu estou entendendo, é isso que você está dizendo, e eu não conheço esse exemplo, tá? Existe também uma alternativa. Esses caras eles podem simplesmente deixar de fazer parte da confederação. O contrato entre a municipalidade e a federação é o aceite deste documento. Nem todas as cidades que estão no território do Kurdistão sírio respondem para a confederação. Então, por exemplo, se uma comunidade machista quiser se isolar, ela pode se isolar e determinar as próprias regras lá. Existe uma defesa ao direito da autodeterminação. Tá? O que isso significa? Que uma comunidade ela deve ter o direito de viver como ela bem entenda. Né? Assim,
se a gente tiver uma revolução socialista no Brasil e os nossos povos originários quiserem seguir um outro caminho que seja deles, não vejo por que a gente fazer o mesmo aqui, sabe? A menos que alguns direitos fundamentais estejam sendo, né? Então, assim, se aquela sociedade está fazendo essa votação e não inclui as mulheres para tomar essa decisão, isso não deve ser respeitado, né? Não está havendo democracia de fato ali. Perfeito. Agora, se uma assembleia se junta e fala, olha, a gente quer romper com a confederação porque a gente não concorda com o item X, isso não tá sendo decidido por toda a população, eles simplesmente podem deixar de fazer parte daquela confederação. Isso me lembra um pouco o exemplo dos anarcapitalistas que falam quando, por exemplo, a minha comunidade, por exemplo, como ela é privada, ela pode escolher não receber pessoas negras. Nesse caso, se uma comunidade se isola e fala, olha, aqui na nossa comunidade não devem entrar pessoas negras, você acha que isso é plausível? Não, de forma nenhuma. E a confederação não deveria aceitar nenhum tipo de municipalidade desse tipo. E como que ela assegura que isso não ocorra? Esse que é o ponto. Se uma comunidade faz isso, ela vai ser isolada da confederação, não vai ter mais nenhum tipo de contato ou de troca com as outras municipalidades que fazem parte dessa rede de apoio mútuo, e provavelmente ela vai ser constituída só por homens brancos, e a gente vai ver essa comunidade acabar em alguns anos, né? Não se eles dominarem as mulheres e procriarem com elas. Então, e aí é um caso que deveria haver uma intervenção de fora, né? Perfeito. Por quem? Sim. E aí, então, aí é que é o ponto. A gente tá invadindo uma outra nação. Entende? Não é uma nação. Sim, é uma nação. É um movimento separatista. Já houve uma descentralização completa, Loconte. É isso que você não tá entendendo. Tá, então você é contra invadir outras nações, no caso. Não, nem sempre. Então, esse tipo de caso é um caso que eu acredito que está justificado. A Assembleia deveria decidir por intervir. Mas ela não está intervindo numa municipalidade da sua própria confederação. Ela está realmente indo num vizinho que não faz parte do seu território. Você está entendendo? Tô. Aí a gente já está começando a falar dentro de uma perspectiva realmente de intervenção internacional. E isso é sempre muito complicado de ser discutido. Mas eu acredito que nesse exemplo que você está imaginando, hipotético, né? Eu acredito que estaria justificado. Certo? Para mim, tá cada vez mais claro e evidente que existe um Estado no seu modelo ideal. E aonde que está o monopólio, Loconte? O monopólio está nas forças públicas. E hoje o monopólio da violência é a polícia militar. Quem detém o monopólio do uso da violência. Sim? A polícia militar é um Estado. Não, mas ela é um órgão do Estado. Ela é um órgão do Estado, com toda certeza. As forças de defesa são um órgão da Assembleia. Quem detém o monopólio da violência é o Estado, segundo Weber, na sua definição. A gente pode mudar, a gente pode pegar a sua se quiser. Eu, pra ser sincero, não me importo muito com essa questão. Não, você se importa. A gente tá há 15 minutos com você discutindo que se tem monopólio, tem Estado. Não, qual que é a sua definição de Estado? Posso usar ela, não tem problema. Eu concordo em até certa medida com essa definição do Weber. Eu discordo com várias considerações que ele faz a partir daí, né? Então ele defendia, por exemplo, a monarquia dentro da Alemanha. E aí a gente entra nas críticas anarquistas ao Weber. Mas essa definição não é ruim. Se há monopólio do uso da violência e esse monopólio é exercido por um conjunto específico da população restante não tem acesso, é um Estado. Tá. É nisso. Se a gente tem democracia direta e esse poder foi socializado, a gente, pela definição, não tem um Estado. A gente tem uma outra coisa. A gente tem uma organização. A gente tem funções que devem ser cumpridas. O que o judiciário faz, a gente vai ter que continuar fazendo. O que o executivo faz, a gente vai ter que continuar fazendo. A proposta é que a gente supere o nosso modelo por um modelo muito mais democrático. Sim, um Estado democrático. Assim, eu nesse ponto aqui, eu já não tenho mais nada a dizer. Assim, já tá claro. Se não há monopólio, Estado. Na definição que você está usando. Na definição que eu também estou usando. Acho que a gente chegou num ponto que a gente não vai avançar mais. Sim. Mas eu tenho ainda 2 minutos, eu vou falar neles. Então, a questão aqui que, pra mim, parece que o Falco ou não entende ou tá se recusando a entender,
é que o monopólio da força existe, só que ele é democrático, né? Então, é um Estado democrático. O monopólio da força está nas mãos da população, o que eu acho belo e moral, e eu concordo em número, gênero e grau. Só que eu não deixo de discordar com o monopólio da força, porque apenas a instituição democrática escolhida pela maioria da população que vai ter acesso. Então, a minoria da população, infelizmente, não vai poder exercer do monopólio da violência, mas é um sacrifício que a gente faz pela justiça e estabilidade política, né? Porque se a gente não tem esse monopólio e a minoria da população pode se armar e pode ter violência, aí a gente vira a briga de gangues lá que eu falei anteriormente, no caso da Somália. Mas acho que é isso. Acho que é justo que o Falco tenha acho que pelo menos um minuto para concluir também sobre esse tema. Ok, de novo, né? A gente está falando de monopólio. Então, alguém tem acesso e os outros não, né? Hoje o que acontece é que nós escolhemos quem vai exercer esse monopólio, que é uma classe política, né? Então, são os nossos políticos hoje que fazem as nossas leis e que, né, o executivo faz com que elas sejam cumpridas, basicamente. Através do quê? De uma parcela da população que está dentro da divisão social de trabalho, trabalhando para que, né, a ordem seja mantida, as leis sejam cumpridas, e, enfim, mas num outro modelo, completamente diferente, respondendo para toda a sociedade e não para uma classe específica. Se não é uma classe específica, a gente está socializando. Ou seja, quem diz à polícia o que fazer não é uma classe específica, mas a sociedade como um todo. E sim, haverão minorias. Essas minorias, a gente, infelizmente, vai ter que chegar no mais próximo do consenso que a gente conseguir. Mas vai haver casos de pessoas que vão defender coisas absurdas, como esse exemplo que o Loconte estava dando, né, hipotético. E esses caras, eles terão que ser minoria, né? A gente tem que fazer com que haja garantia a direitos fundamentais, a vida, né, e a dignidade de todo mundo. Por mim, a gente pode passar para economia. Acho que o Falco começou a última, aí acho que eu posso começar esse, se vocês concordarem. Claro, não, o tema que você escolheu, você vai começar. Então, eu vou anunciar aqui. Gente, eu vou pedir de novo para vocês ficarem ligados no cronômetro. Quando um tiver esgotado, a não ser que o outro debatedor ceda do seu tempo para outro responder. Aí tudo bem. Então vai funcionar assim. O Loconte me mandou o tema dele aqui, é desenvolvimento econômico no modelo anarquista. Pode começar, Loconte. Aqui, na verdade, vão ser genuinamente perguntas, porque, ironicamente, eu quase não debati economia com o Falco, apesar de a gente concordar em vários termos, e com isso eu já começo fazendo uma indagação. Falco, na sua sociedade, bom, o modelo que você defende, você acha que deveria existir imposto? Então, a gente não tem muita diferença dentro desse modelo que a gente defende entre uma empresa privada e um órgão público. Meio que não haveria essa distinção. O que acontece é a divisão social de trabalho. Esse trabalho ele envolve, por exemplo, cargos executivos. Alguém tem que, sei lá, cuidar dos buracos que estão na rua. Alguém tem que cumprir essa função. Recursos vão ter que ser direcionados para esses organismos, mas recursos também vão ter que ser direcionados para diversos organismos da sociedade. Então, assim, não haveria imposto, com toda certeza, porque a gente não teria o Estado-nação que a gente tem hoje. Teria um outro modelo de organização. Agora eu faço uma pergunta. Você acha que Rojava tem imposto? Eu acredito que sim, porque eles ainda não estão vivendo numa sociedade completamente livre de todas as características do capitalismo. Sim. Até mesmo que existe ainda alguma forma de iniciativa privada lá. Uhum. Eu fiquei bem surpreso, porque, inclusive, o ministro da economia do cantão de Efrão, eu não sabia que Rojava tinha ministros, mas aparentemente tem, chama Ahmad Youssef. Ele falou o seguinte: os impostos são recolhidos e esses impostos são distribuídos aos ministérios dependendo da necessidade. Há transparência em torno dessas questões. Os cidadãos sabem aonde está sendo gastos os impostos.
Hoje, a fonte de receita mais importante são as taxas cobradas pela água, remoção de lixo e outros serviços municipais. Foi justamente o que o Falco falou, né? Cobrados das famílias equivalem a mais ou menos $1 ou $2 por mês. As famílias mais pobres podem ser isentas, conforme decisão do município. Achei bem interessante isso, realmente o municipalismo. Tá, então, antes de eu passar a palavra, eu estava vendo um pouco sobre a sociedade de Rojava antes do acordo de Hemelet, e antes do acordo não tinha imposto, inclusive também não tinha ministério. Então me parece que acaba caindo naquela mesma linha dos marxistas que apoiam a China, né? A China, na verdade, ela deu um passo para trás para dar um passo para frente. Aí eu queria ver qual que seria a justificativa do Falco para falar, Rojava inicialmente não tinha imposto, depois hoje ela tem. Você acha que vai retroceder eventualmente ou realmente lá é um modelo diferente do que você defende futuramente? Vamos lá. A Rojava não é o meu objetivo final, tá? Uhum. E Rojava não é o objetivo final nem dos curdos, né? Você tem uma série de contradições ali e você tem um monte de textos de autocrítica nesse sentido. Você mesmo trouxe um deles já para um debate. Eles estão numa situação muito particular, assim como nós estaremos no futuro. Eu não acho que, como Rojava está hoje, seja o objetivo final, de forma alguma. Mas eu acho que avanços muito consideráveis já foram feitos e eles vão ter que lidar com essas contradições para chegar numa sociedade cada vez mais democrática e, no futuro, não ter necessidade mais de nenhuma iniciativa privada. Você está colocando a Rojava como se ela fosse uma experiência anarquista em si, né? E não uma sociedade que mudou a sua forma de organização há 11 anos. Uhum. Entende? Eles próprios estão gradativamente, se você pega como que eram as coisas em 2012 e em 2013, você vai ver muitas diferenças, né? Inclusive, nem 30% do território fazia parte da confederação ainda. Bem interessante que você apontou essas diferenças, porque justamente essas diferenças foram a caminho de uma burocratização do Estado e expansão dele. Queria fazer uma pergunta também. Na sociedade anarquista, existiria controle de preços? Não acredito que nenhum anarquista defenda isso especificamente. Não me lembro de absolutamente nenhum autor defender isso. Quem defende controle de preços normalmente vão ser os marxistas, né? Certo. Dito isso, em Rojava, na região de Efrã, aconteceu um inverno muito rigoroso, né? E essas circunstâncias dificultaram a produção agrícola e o saco de farinha passou de 3.000 libras sírias para 6.500, né? Dobrou de preço. A administração do cantão tomou uma decisão e anunciou que qualquer saco de farinha vendido por mais de 4.100 libras seria confiscado. E, ao mesmo tempo, eles também fizeram algumas rotas de importação para o comércio. O que eu quero dizer com isso? Digamos que nessa sociedade ocorra uma grande seca. Perdão. Só para a gente poder ir melhor nesse detalhe aí. Quem foi que decidiu isso? Primeiro que você me interrompeu, mas pode fazer essas interrupções assim, mas eu vou fazer também, só avisando. Claro. Eu esqueci de avisar. Não é para interromper. Se eu vou anotar uma falta só pro Falco, 3 faltas, aí eu vou ter que descer. Mas é porque eu não tinha informado os dois, mas vai ser a partir de. Na verdade, eu não vou dar falta nenhuma. A partir do aviso agora, tá dado, sem interrupções. Beleza. Então, mas eu respondo, antes de eu passar a palavra. De fato, foi a administração do cantão. Porém, isso prova que ela detém uma autoridade sobre o controle de preços que anteriormente você falou que não seria necessário. Então, imagino que agora você tenha mudado de opinião e seja favorável do controle de preços, desde que ele seja uma medida acordada pela associação, correto? Não, querido, vamos lá. Eu tô desde o início dizendo que eu defendo o modelo de democracia direta, né, e autodeterminação. Se uma assembleia se reúne e decide e fala assim, olha, a gente está com um problema aqui, a gente tem que controlar este preço por essa condição climática extrema, então a gente está indo para uma exceção, se os próprios caras decidem fazer isso, quem sou eu para dizer o contrário? A gente está falando de uma sociedade que está se organizando com base em uma assembleia, não é uma classe política que está tomando essa decisão em detrimento do restante da população. É a população decidindo. Perfeito. Chegou bem exatamente onde eu queria ir.
Então, a classe, certas comunidades ali, as cooperativas de produção de farinha, ficaram bem descontentes com esse processo. Nesse caso, o projeto teve uma resolução pacífica, né? Apesar da discordância parcial, de fato, a Assembleia votou a favor do controle de preços. Se a comunidade produtora de trigo se recusasse a produzir esse trigo, você acha que é justificável o confisco desses bens? Vamos por um outro caminho, tá? Vamos falar, por exemplo, do Brasil hoje. O Brasil hoje tem capacidade para alimentar 800 milhões de pessoas, né? Isso é dado do Embrapa de 2021. Por uma decisão política, a gente escolhe exportar parte da nossa produção em vez de manter o produto aqui dentro para baixar o preço. Sendo que a prioridade, né, de um Estado deveria ser a sua própria população, né, e não o favorecimento de uma classe de políticos que detém a gigantesca maioria das nossas terras férteis, que tem capacidade econômica para colocar dentro do nosso Congresso a maior bancada que a gente tem, para garantir que reforma agrária não seja feita, e eles tenham capacidade para fazer a escolha política de manter parte da nossa população com fome, para que eles lucrem mais exportando. Sim, eu sou mais do que a favor de pegar o trigo dessa galera aí, hoje aqui no Brasil, e entregar para a população. Eu realmente não gostaria de ver gente passando fome aqui. E sim, se há uma classe que está agindo em interesse próprio, né, e que está beneficiando da fome do restante da população, eu realmente acho que há justificativa mais do que suficiente para tomar esses sacos de grãos, com toda certeza. Cara, esse foi o desvio mais lindo que eu já vi de todos. Eu fiz a pergunta direta e ele falou do Brasil. O que é justo, né? Criticar é muito mais fácil do que propor a solução, mas, de fato, o Falco propôs a solução, que no caso seria uma intervenção da autoridade, que no caso é a Assembleia, do confisco de grãos, caso seja necessário. O que novamente reforça que é o poder do Estado, justamente porque, nesse caso, não seria uma decisão da polícia, né, ou da segurança pública. Mas, caso, né, a força tenha que ser envolvida, seria esse órgão que seria responsável pelo confisco de grãos. Discorda? Sim, com toda certeza, seria isso. Mas veja, mais uma vez, ele está respondendo para a Assembleia. A gente está falando aqui de interesses diferentes. Então você tem, tanto no Brasil quanto nesse exemplo que você está dando, uma galera que está descontente e quer manter os seus privilégios, né, lucrando com uma questão humana tão básica quanto a necessidade de alimento. Sim, eu acho que a violência está mais do que justificada, porque na realidade a gente está defendendo a população. Tá havendo alguém que Sim. está escolhendo deixar os outros com fome para lucrar, e o restante da população está dizendo: olha, isso daqui não é justo. No Brasil a gente não tem a capacidade de fazer isso, porque 50% do poder do nosso Congresso está na mão dessa galera. Em Rojava eu defendo que a população estaria correta em decidir. Se fosse o caso, sim, tomar a produção de grãos, com toda certeza. A nossa produção, ela deveria ter como prioridade a alimentação dos homens e não o lucro de uns poucos. Concordo, inclusive. Tá, mais uma pergunta. Você acha que deveria... Bom, no caso hoje, Rojava detém uma propriedade estatal. O ministro da Economia, Diefran, falou que mais ou menos 30% do alto governo democrático é responsável pela produção econômica e as cooperativas ficam com cerca de 70%. Você acha que é possível da gente atingir uma sociedade anarquista sem passar por esse meio termo em que o alto governo detém a propriedade, ou é necessário esse intermediário? Desculpa, onde o autogoverno detém a propriedade. Se o autogoverno detém a propriedade e o autogoverno é exercido por todos os cidadãos em assembleia, eu não tô entendendo. Na verdade, quem exerce é o ministro da Economia e o Ministério da Economia, que sim, foram Responde eleitos, pra quem? mas não é toda a população. Ah, não, eles não respondem para toda a população? Não, apenas para a maioria que elegeu eles. Apenas para a maioria que elegeu eles? Não, Isso. querido. Eles têm poder deliberativo limitado. Eles respondem para a Assembleia. Esses ministros, eles podem ser trocados a qualquer momento com uma votação simples.
Exatamente, mas, por exemplo, E a Assembleia fazendeiros tem do poder de trigo, veto em absolutamente qualquer decisão. mais uma interrupção. Os fazendeiros do. Agora eu anotei. Tá. Tá fazendo. Os fazendeiros do trigo também fazem parte da Assembleia. Então, a questão aqui o poder, ele é democrático, ele é da maioria, mas é impossível dele ser pleno de toda a Assembleia, obviamente, né? Isso é impossível. Senão ele não deveria existir o monopólio do poder e da violência. Então, para mim, cada vez mais claro que existe um modelo democrático, né, de confederalismo, que se configura como um Estado muito diferente do Estado burguês que a gente vive hoje, né, mas acaba sendo um Estado. Eu vou só fazer mais uma pergunta. No modelo anarquista, existiria sistema financeiro? Como que você define sistema financeiro? Agora você vai ter que me ajudar porque você é o cara que manja de economia. Então você vai ter que Sim. me dar as bases para eu conseguir te responder. O sistema financeiro, ele, simplificadamente, envolve linha de crédito, né? Então, por exemplo, a geração de moeda, ou pelo menos o armazenamento de moeda e redistribuição. Então, o setor financeiro seria uma organização que pode oferecer linha de crédito, e aí tem a questão dele ser fiduciário ou não, né? Então, assim, existiria alguma instituição, digamos assim, que foi eleita pela população. Essa instituição, ela pode ceder crédito para outras cooperativas, digamos assim? Tá, então vamos lá. A gente tem momentos diferentes. Então você está usando sempre Rojava como um exemplo. Rojava não se define como anarquista. Rojava se define como sendo um confederalismo democrático, né? Que é uma ideia que tem herança nas ideias anarquistas, mas que o próprio criador dela deixou de se definir como anarquista ao final da vida, tá? Então existe essa discussão. A gente coloca eles como um exemplo de sociedade autogestionária e que tem o horizonte socialista. Então, assim, pra gente é uma sociedade que tem capacidade para caminhar para aquilo que a gente defende como sendo o objetivo final do anarquismo, tá? Qual que é esse objetivo final do anarquismo? Você tem anarquistas diferentes defendendo coisas diferentes. Então, o Bakunin ele vai muito mais para um lado parecido com o do Marx. Então, a defesa da necessidade da socialização dos meios de produção, mas ainda alguma forma de mercado, alguma forma de moeda. Você vai ter os anarcocomunistas, que são a grande maioria, né, hoje no anarquismo, que defendem uma sociedade que a gente não tenha nem necessidade de dinheiro, né, onde essa produção seja distribuída. Então eles não querem socializar apenas os meios de produção, mas eles querem também socializar os bens de consumo. Isso é que o Kropotkin vai defender, por exemplo, lá na Conquista do Pão. Eu não tenho uma posição entre esses dois modelos, tá? Eu não acredito que a gente consegue passar direto para uma sociedade como a que o Kropotkin defende que a gente pode, né? E eu acredito que a gente vai ver alguma forma de transição, mais ou menos como o Rojava fez, como o Chiapas está fazendo, e outras experiências ainda virão para dizer pra gente. Agora, como ele deve ser, é uma coisa que eu acredito que cada sociedade deve discutir entre si, né? Você vai ver um doido ou outro defendendo ainda o mutualismo do Proudhon, você vai ver a galera que vai muito mais pelo lado do Murray Bookchin. Então, existem propostas diferentes. O que eu particularmente defendo, por incrível que pareça, hoje ainda é muito mais influenciado por dois autores que são marxistas, né? Que é o John Cockshott, né? Desculpa, Paul Cockshott. Que é um autor marxista que vai utilizar muito da capacidade de computação para falar a respeito de uma organização da produção entre demanda e oferta, né? Enfim, pode ser que sociedades passem por esse estágio, né? E eu acredito que a gente ainda vai ter que passar por esse estágio durante um tempo, com isso sendo controlado por uma assembleia, né? E não por órgãos ocupados por minorias da nossa população, como é hoje. Tem muito anarquista que defende que a gente não deveria passar nem por esse estágio, que a gente já deveria acabar com o dinheiro no dia 1, como muitas municipalidades espanholas fizeram durante a Guerra Civil, por exemplo. Eu não acredito nesse modelo, eu acredito que a gente vai ter que ter algum tipo de transição, e que a gente vai ter que discutir entre a gente, nós, brasileiros, como a gente quer fazer. Certo. E a questão, por exemplo, da moeda, eu imagino que seja favorável à existência de uma moeda. Sim, de forma transitória, sim. Alguma instituição pode gerar moeda fiduciária, ou seja, empréstimos sem lastro, ou seja, imprimir dinheiro? Eu não defendo isso.
assim, sem lastro, não. Eu acredito que a gente tem que ter algum tipo de lastro. E que esse lastro ele deve estar de acordo com a produção do país. Mas se a população e a Assembleia votarem a favor disso, pode ser inserido na sociedade, né? De novo, é a autodeterminação. E aí, no caso, Uhum. a gente vai ter que ter uma discussão muito grande com os economistas. E os economistas vão ter que discutir entre si e discutir com a população para que a população vote. Assim como aconteceria com assuntos relacionados à medicina, por exemplo. Os médicos teriam que ser ouvidos, ou que a ciência está dizendo deveria ser ouvida, para que a população se informe o suficiente para fazer a decisão acertada. Certo. Pensando agora, isso me aparenta muito que vai favorecer o que a gente chama de populismo, né? Nós economistas, infelizmente, precisamos dar alguns remédios amargos para a população, que muitas vezes são medidas impopulares, mas que precisam ser utilizadas para o desenvolvimento econômico. Algumas delas é a questão cambial, né? Desvalorização cambial, mas a gente pode falar do próprio protecionismo, só que eu estou tentando encaixar isso no anarquismo, não estou conseguindo. Mas pode passar mais um minuto pro Falco aí. Não, aí você não muda. Não muda não, Carica. Deixa o tempo dele rodar. Aí, boa. Pode falar, Falco. Tá. Pode. Tá, eu vou só fazer uma pergunta. Você não acha que o poder total na mão da população pode acarretar em medidas populistas que, no sentido do desenvolvimento econômico, podem ser maléficas no longo prazo? Eu acho que muito menos do que o que a gente tem hoje, na realidade, né? Porque o populismo, ele vai se utilizar normalmente de figuras específicas, né? Então você tem aquela necessidade do político ele ser carismático e não necessariamente ser eficiente para conseguir angariar uma quantidade de votos para ter uma carta branca ali para fazer o que ele quiser depois, né? E a única prestação de contas é a uma possível reeleição, né? Eu vejo muito mais, a gente está muito mais vulnerável ao populismo hoje do que a gente estaria com um modelo de democracia direta. No modelo de democracia direta, a gente não vai ter pessoas focando numa figura específica que vai tomar as decisões por nós. Não. A gente vai discutir, enquanto sociedade, qual é a solução para os nossos problemas. Não vejo como isso configura populismo. Eu pensei agora num exemplo. Por exemplo, a gente precisa economizar, poupar, para investir numa nova tecnologia. Eu imagino que seria de pouca adesão popular a poupança. E é nesse sentido, até mesmo na iniciativa privada é de pouca adesão. Normalmente é só o Estado que detém o monopólio da moeda que consegue poupar e posteriormente investir mais moeda fiduciária numa tecnologia nova. Mas, é foda que isso não vai ter tempo de elaborar, esse debate tá curto. Mas tudo bem. Fui meio prolixo agora, pode passar pro próximo tema. Acho que você tem que marcar um round 2 depois. Não, eu vou anunciar o tema. Se vocês verem que vai conseguir concluir o raciocínio, vocês me avisem, então. Quer Temos dar escolhido... 5 minutos, ô Black, pra ele? Igual Não, deu- eu vou anunciar e vejo se eles conseguem encaixar a discussão que eles estavam tendo no tema. Que Ah, tá. o tema que foi escolhido foi sem Estado. Como seria o aspecto punitivo dessa sociedade? Como julgar o que é certo ou errado? Qual é a opinião de vocês? Se vocês vão querer ir para esse tema ou se manter, colocar mais 5 minutos para esse tema que vocês estão debatendo agora? Não, perdão. Deixa eu só pedir para você repetir o tema, porque a minha internet deu uma cortadinha bem na hora que você estava falando. Beleza. Sem Estado, como seria o aspecto punitivo dessa sociedade? Como julgar o que é certo ou errado? O tema é esse. Ouviram? Eu acho justo que... É um ponto de discordância entre eu e o Loconte. O Loconte, você quer... Eu acho que a gente pode seguir mais por essa parte, que foi quando o debate ficou mais acalorado. Eu acho que foi justamente nessa parte aí. E gera mais entretenimento pro público. Beleza, então. Então, Carica, tem como você colocar 5 minutos aí para cada? Peraí. Sim, boa. Então, parou em quem? Vocês lembram? Falco. Então, Falco, pode começar, Falco. Só para entender, a gente está estendendo mais 5 minutos o... 5 minutos desse É mesmo isso? do tema que vocês estavam debatendo. O que vocês pararam? Na realidade foi o Loconte, ele estava no meio de um raciocínio e ele reclamou da falta de tempo. Você quer retomar dali? ok. E Ok. fazer uma Pra ser pergunta, sincero, Loconte?
para mim não tem. Todos os conceitos que eu estudo em economia acabam envolvendo a existência de um Estado. Então fica difícil de eu elaborar algum argumento contra o Estado se não tem nem nação protegida. Mas esse que é o ponto, né? O Pode. economista, o sociólogo, ele Então vai acho que estudar pode começar. Tá, vamos. a sociedade como ela é hoje, né? Assim, a gente está propondo um outro modelo de organização que nós temos que construir ele a partir daqui. Aham. Então, assim, como você acha que deveria ser isso? Na verdade, eu queria te perguntar. Como que a gente consegue possibilitar isso no Brasil? Como é que a gente faz para a gente garantir soberania, de fato, para a nossa população? Né? Já que hoje a gente não tem. Entende? Aham. E eu particularmente acredito que antes de uma revolução, que qualquer coisa que a gente possa fazer pelo nosso desenvolvimento, construção de melhores infraestrutura de malha ferroviária, por exemplo, que é um absurdo que a gente não tem. A gente não tem posto suficiente para fazer transporte marítimo, sendo que a gente tem uma das maiores costas navegáveis do mundo, sabe? Qualquer coisa, a nossa industrialização, né, que está parada desde a década de 70, com pouquíssimas exceções, né? A gente só faz produto com baixo grau de complexidade tecnológica, né? Então eu acredito que qualquer passo dado nessa direção antes de uma revolução vai nos levar mais perto de uma autossuficiência, que é necessária, porque em qualquer sociedade desse tipo você vai ter muita dificuldade para conseguir fazer comércio exterior, né? Isso é esperado, né? Sempre aconteceu. Então assim, eu perguntaria pra gente como você. Tipo, e aí? O que a gente faz pra caminhar nessa direção? Por que a gente não consegue fazer hoje? E será que a gente vai ter um desenrolar melhor se a gente mesmo estiver decidindo, se a gente não tiver uma bancada ruralista mandando no país? Bom tema. Inclusive, quando você for escolher o tema, eu achei que você escolheu um tema de ataque, né? Porque normalmente num debate a gente ataca, né, quando a gente escolhe o tema. E aí eu escolhi um de ataque à anarquia, você escolheu um de defesa à anarquia. Mas é porque justamente que você explicou lá a questão do paradoxo, né? Tá, de fato, é muito complicada essa luta política, mas felizmente a gente já vem vendo alguns avanços, né? Com a NIB, a nova industrialização brasileira, que vai investir aí cerca de 2% do PIB na industrialização, na sofisticação produtiva e na mecanização da agricultura. Ainda é um número um pouco baixo, tá? Porque o Bresser Pereira, ele normalmente argumenta ali que 5% seria um investimento mais adequado, mas é um começo, né? E o que a gente pode fazer como população? Primeiro, votar nos candidatos que têm um plano de desenvolvimento econômico. A grande maioria deles são do PDT, mas o PSB também tem candidatos bem interessantes, e o PT também, obviamente pelo Lula. E eu acho que o ano de 2026 pode ser bem interessante, especialmente para um remandato ali, uma reeleição do Lula, e dar continuidade à NIB e provavelmente incentivar mais ainda ela. Para 2030, a gente conseguir eleger talvez um Ciro Gomes da vida ou algum provável candidato desenvolvimentista, que talvez de pouco em pouco a gente consiga atingir a industrialização e a sofisticação produtiva, que é o que gera a riqueza das nações. Mas é um desafio muito grande e, vou ser sincero, se existisse materialidade na revolução anarquista, eu provavelmente seria a favor. Eu só teria provavelmente algumas divergências em relação ao poder do povo, porque eu acho que em alguns sentidos, infelizmente, a população não sabe o que é melhor para ela. Não é uma regra, obviamente, mas especialmente quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, eu tendo a ter essa impressão, mas o Falco pode me convencer do contrário. E se a gente tem uma nação, ou pelo menos uma comunidade ali, em que a população vote, ou pelo menos aceite a opinião dos economistas, eu não tenho por que me opor a isso. Aí aqui a gente vai lá pro Bakunin. Eu lembro que a gente teve uma leve prévia, a gente se esbarrou numa live, deu uma discutida em alguns temas preliminares, né? E aí a gente volta lá no Bakunin dizendo que, claro que eu aceito a autoridade, né? Com toda certeza eu aceito a autoridade. Quando o assunto é botas, eu me rendo à autoridade do sapateiro. Que o sapateiro ia decidir por mim. Mas, sim, a ideia é justamente essa, né? É que a gente tenha, em primeiro lugar, voluntarismo, né? Então, nem todo mundo é obrigado a participar de todas as assembleias e se espera que a gente participe mais daquelas onde é um assunto que nos interessa diretamente, né? E eu acredito que essa seja uma tendência natural. O que me incomoda com esse pensamento aí de longuíssimo prazo, né? É que... Opa, desculpa, gente. Caiu uma ligação aqui.
O que me assusta com esse problema aí de pensar a longuíssimo prazo é que não me parece que a gente tenha tanto tempo, sabe? A gente sabe, né, qual que vai ser o nosso futuro se a gente não fizer algo com relação à nossa produção nos próximos 10, 20, 30 anos no máximo, né? A gente está caminhando realmente para uma extinção. Então, eu não diria que eu sou mais crente do que você num processo revolucionário. Eu acredito que se a gente não construir uma organização da nossa sociedade como um todo e muito rápido, a gente vai caminhar para a extinção. Na minha visão, não é que, olha, eu estou otimista que ela vai acontecer. É a nossa única alternativa, na minha visão. Certo, tá. Eu lembrei agora de alguns pontos que a gente possa discordar. Porque isso é uma questão de aplicação e realmente eu entendo, especialmente agora que está surgindo uma nova onda desenvolvimentista. E a China está investindo massivamente na indústria e até os Estados Unidos está voltando um pouco atrás e protegendo a sua indústria nacional, né, depois deles terem 50 anos de abertura aí. Lembrando que eles se desenvolveram com o protecionismo. Mas enfim, tá. A minha questão agora, que eu sempre traço as críticas aos socialistas, é a questão da falta do fim da propriedade privada, que também não vai existir no anarquismo. E a minha questão que eu posso fazer uma indagação no capitalismo, com a propriedade privada, existe a competição, e a competição entre os setores, né, entre os consumidores também, né, que a opção de consumo, gera normalmente inovação tecnológica, obviamente num ambiente regulado, num ambiente regulamentado, né, gera competição que novamente, por exemplo, a Samsung vai competir com o celular da Apple. Normalmente elas vão desenvolver uma tecnologia melhor para superar o produto da outra e vender mais. Sem uma propriedade privada orientada no lucro, você acredita que teria ainda essa competição que geraria inovação? É que a inovação tecnológica ela antecede o próprio propriedade privada, né? Aí os ANCAPs, né, e a galera que acredita em direito natural à propriedade vai começar a arrancar os cabelos aí no chat, mas assim, isso a gente tem evidência paleoantropológica para falar, né? A tecnologia sempre existiu, né? A tecnologia existe desde antes da invenção da propriedade privada. A tecnologia continuará existindo com o fim da propriedade privada. A diferença é que esse grande algoritmo do mercado, do jeito que a gente tem hoje, é isso, é um grande algoritmo social ali, né? Ele vai sempre beneficiar, né, a obtenção do lucro. O objetivo de você alcançar uma produção eficiente é para que você consiga ter uma diferença maior entre o preço final e a soma dos custos e das despesas, né? Você concorda com essa definição, Loconte? Só para eu continuar a partir daqui. É que tem pouco tempo. O que eu pensei agora é a tecnologia. Então, beleza, a tecnologia sempre existiu, só que ela nunca atingiu um nível tão rápido de crescimento, e a gente pode falar tanto de expectativa de vida, quanto de PIB, quanto foi no capitalismo, né? Então eu não duvido que surgiria tecnologias novas na anarquia, mas ela surgiria na mesma velocidade que surge no capitalismo? Eu, na realidade, discordo, né? O que possibilitou o capitalismo foi o desenvolvimento tecnológico. A gente primeiro precisou ter uma revolução industrial para depois ter uma reconfiguração da nossa organização social, né? Sem o breakthrough que teve ali dos teares a vapor, por exemplo, a gente não teria chegado no capitalismo. Então, sim, eu acredito que assim como o capitalismo superou o feudalismo e trouxe uma série de mudanças, a gente pode alcançar alguns outros picos tecnológicos que também nos permitam, né, mudar a nossa forma de organização. Para mim, o caminho ao contrário. Não é a competição que favorece o desenvolvimento tecnológico. É, na realidade, a tecnologia que hoje visa o lucro e não o atendimento das necessidades básicas do ser humano. Nossa, aqui você entrou num tema perfeito. Na verdade, é o oposto. Foi justamente a Revolução Gloriosa, que basicamente instituiu algum nível de capitalismo na Inglaterra, que possibilitou a burguesia ascender ao poder, e justamente foi aí que surgiu a Revolução Industrial. E ao contrário do que as pessoas acham, que foi o livre mercado, na verdade foi a burguesia, que agora detinha o poder no governo britânico, que impôs uma série de medidas protecionistas, inclusive proibindo os ingleses até de importar produtos manufaturados, para justamente incentivar a Revolução Industrial. Então eu acho que aqui houve uma inversão dos fatores, né? O que possibilitou a Revolução Industrial foi justamente o surgimento de um capitalismo, ou pelo menos um proto-capitalismo, onde o absolutismo perdeu o poder e a burguesia ascendeu,
e promoveu uma evolução tecnológica justamente com o Estado, né, uma conciliação do Estado e do mercado, que possibilitou a gente chegar num nível de desenvolvimento tecnológico e numa velocidade de inovação tecnológica nunca antes vista. Acho então que os dois finalizaram, tô certo? Não, desculpa, se você me permitir, Loconte, eu só queria te fazer uma última pergunta e aí você pode ter o tempo de falar o que você quiser, tá? Então, só me explica um pouquinho. Para você, então, a ascensão da burguesia após a Revolução Francesa é o que marca o início do capitalismo? Porque isso meio que vai contra o que uma parte dos autores capitalistas vão dizer, né? Eu posso estar enganado. Aí vai existir um debate extenso se o mercantilismo faz parte do capitalismo, né? Na minha concepção, com a leitura que eu tenho, quando eu era liberal, eu achava um absurdo falar isso. Mas quando eu comecei a ler um pouco mais sobre história econômica, eu percebi que a configuração do capitalismo que a gente tem, né, de propriedade privada, direitos de propriedade privada, incentivo ao comércio, e todo esse tipo de coisa, realmente vem justamente de um mercantilismo, digamos assim, pragmático, né? Que não é um mercantilismo burro, igual o de Portugal e da Espanha. E é justamente um mercantilismo aí que visa o desenvolvimento da indústria nacional e sofisticação produtiva. Então, nesse sentido, eu acho que o capitalismo... Na verdade, tem autores que argumentam que o capitalismo ele vai surgir nas repúblicas do norte da Itália, ali mais ou menos no começo de 1500. Outros argumentam que foi justamente na República de Batava, na Holanda, também 1500. Mas eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que eu defendo que o mercantilismo é uma forma primitiva de capitalismo. Sim, eu posso concordar com isso. A definição que eu estou usando aqui é a passagem da transformação, né, do salário como sendo a contrapartida padrão, né, para a maioria da sociedade, né, o êxodo rural, né, então o pessoal saindo do campo e indo para a cidade, e o próprio desenvolvimento das indústrias, né, através do acúmulo primitivo de capital, seja ele através do protocapitalismo mercantilista, seja ele através mesmo, assim, herança direta dos feudos. Eu entendo que a maior parte dos autores capitalistas afirmam isso, mas é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém falar, não, o capitalismo começa antes, sabe? Antes do quê? Incluir justamente esse protocapitalismo, que ainda não tinha essas três características que a maior parte dos autores aceitam, como sendo o capitalismo. Eu só tô achando isso meio estranho. O poder não estava na mão da burguesia? O poder estava na mão da burguesia, mas a burguesia ela não se inicia dentro do capitalismo, né? Sim, mas o capitalismo surge quando a burguesia toma o poder e se torna a classe dominante. Não, ela passa a acontecer algum tempo depois. Não é a burguesia ascender ao poder que transforma o sistema produtivo de feudalismo para capitalismo, né? Você está confundindo uma mudança do modelo de organização político para o modelo de produção de uma sociedade. Assim, as duas coisas com toda certeza estão relacionadas em algum grau, mas não é o burguês estar no poder que muda o sistema econômico. É isso que eu tô achando esquisito. Bom, de qualquer forma foi incentivada a industrialização, seja capitalismo ou não, e é isso que eu defendo pro Brasil. Então, não importa do que você chame, não importa a cor do rato, né? Ou não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Já diria o pragmático Deng Xiaoping. É isso. Bem, acho que os dois finalizaram. Então vou colocar o tema que eu prometi para os dois que seria aleatório. Apesar de que percebi que agora que a coisa começou a esquentar, eu poderia deixar livre para vocês continuarem, mas eu acho que eu vou seguir o protocolo mesmo, que é o tema aqui. Sem Estado, como seria o aspecto punitivo dessa sociedade? Como julgar o que é certo ou errado numa sociedade anarquista? Então, acho que vou começar pelo Falco. Pode ir, Falco. Aí. Vamos lá. A gente tem dentro dos autores, do conjunto dos autores anarquistas, uma crítica muito severa ao nosso sistema prisional, punitivista, né? Nós vemos uma relação direta entre desigualdade social e ocorrência, por exemplo, de crimes violentos, né? Se a gente pega um mapa mundi aí e faz um mapa de calor, a gente vai ver uma tendência muito forte ali de que quanto maior a desigualdade, maior o índice de crimes violentos acontecendo, né? São pouquíssimas exceções de países que não atendem a essa regra.
Então, a gente acredita, né, que vai haver uma diminuição dos crimes pelo mesmo motivo de que você pode abrir o seu, sei lá, o seu MacBook dentro de um ônibus na Holanda, né? Em contrapartida, o cara que pode abrir esse MacBook no ônibus na Holanda, tranquilo, porque basicamente todo mundo ali tem um poder de compra muito mais parecido do que o que a gente tem aqui. Esse cara ele também vai ter que aprender a limpar a própria privada, porque ele não vai conseguir pegar 1/3 da renda dele para pagar uma empregada doméstica, né? Da mesma forma, a gente acredita que diminuindo a desigualdade, né, através da socialização dos meios de produção e fazendo com que a nossa produção e a nossa tecnologia tenha como objetivo atender às nossas necessidades, já que nós estamos organizados em autogoverno, a existência de crimes vão continuar acontecendo, né? O crime passional sempre vai existir, enfim. E a gente precisa de um outro sistema punitivo, né? Hoje, a gente sabe que a nossa justiça enxerga cor. Ela enxerga CEP, né? A gente tem uma porrada de estudo mostrando isso, né? Que a nossa justiça ela está bem longe de ser cega, porque os nossos juízes pertencem a uma classe específica, a uma cor específica, a um gênero específico. Então, a gente acredita também na socialização do poder judiciário. Então, assembleias específicas deveriam ser constituídas, né, e também orientadas por advogados e legisladores, enfim, o nome que a gente venha a dar para isso, para que essas decisões sejam tomadas. Então, a gente acredita na socialização de todos os poderes para que não haja mais a formação de nenhuma classe social. Você tocou num ponto bem interessante, que eu vou trazer aqui o exemplo de Rojava, mas é só para ver o que você acha em relação a ele, né? Porque, como eu disse, eu sou muito pautado aqui na realidade e eu gosto de analisar os modelos na prática, né? E aqui existe 5 níveis de tribunais, né, em Rojava. O primeiro é o Comitê da Paz, que é o mais básico ali, formado pela população. Normalmente é de 5 a 9 pessoas que têm experiência na mediação de disputas, sejam elas judiciais, entre aspas, ou não. Só que, aqui no livro que eu li sobre Rojava, acabei nem falando qual era o livro, né? Que é Revolution em Rojava. Não li tudo, mas eu li vários capítulos. E, como eu disse, eu concordo com a grande maioria. No contrato social de Rojava, diz que caso seja um assassinato, né? Ou seja, um crime sério, essa disputa judicial ela vai direto para o Tribunal Superior, que é o Daghada Gel. E justamente nesse Tribunal Superior, as pessoas que fazem parte dele são juízes, né? São juristas. Nesse sentido, você acha, Falco, que mesmo que a população, por exemplo, discorde, a população fala, nós queremos votar o destino desse assassino no nosso Comitê da Paz. Só que isso vai contra com a Constituição, né? Com o contrato social. Quem deveria prevalecer nesse caso? A população local ou o contrato social? Então, aí você não vai realmente conseguir ficar usando Rojava, porque o maior ponto de crítica dos anarquistas a Rojava é o sistema judiciário, tá? A gente acredita que ele ainda é próximo demais do nosso e que tem pleno potencial para desenvolver uma nova classe dominante ali. Então, o maior ponto de texto de autocrítica de anarquista curdo, né, porque a experiência não é apenas construída por anarquistas, mas a fração anarquista que existe dentro do Kurdistão, o maior ponto de crítica dos caras, e é uma autocrítica, já que eles estão na experiência ali, é justamente o sistema judiciário. Que ele está muito afastado do que, sei lá, o próprio Murray Bookchin, por exemplo, defendia, né? Tá, então vamos desafastar dele e vamos imaginar, por exemplo, numa sociedade plenamente anarquista, onde foi acordado pelas assembleias que o caso de homicídio deve ser julgado apenas por juristas formados, estudados na área. Então esse é o contrato social que foi formado. Porém... Esse é o ponto de discordância. Desculpa, perdão, Loconte. Deixa só pra você economizar tempo de verdade, cara. Esse é o ponto de crítica, cara. São três faltas. Espera um pouco, Falco. Eu sei que é chato, mas eu tenho que seguir o protocolo. Então, tem 2 faltas. Ok. São 3 faltas e aí, né? Mas então pode continuar. Eu vou concluir rapidinho. Aí ele dá o contraponto. Então a gente tem esse contrato social, né, acordado pelas assembleias.
Só que, no calor do momento, aquela população que, enfim, faz parte da comunidade municipalista, fala: não, 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 não quero que passe para a Assembleia Popular, no nível de juristas, a gente mesmo julga. É o famoso linchamento. Você acha que deve prevalecer a população ou o contrato social? Então, desculpa por essa interrupção, mas assim, entenda que essa foi uma tentativa de boa-fé, porque você ia gastar um minuto a mais. E assim, o ponto de crítica é esse. A gente não concorda que deve haver margem para se criar uma classe jurídica, né? Esse é o nosso ponto de crítica. Essa cláusula não deveria existir. Mas a Assembleia Popular votou nisso e aprovou. Sim, e isso pode ser o início de uma derrocada através da formação de uma classe dominante. E o que evita isso de acontecer? Se uma população tomar essa decisão, eu acredito que ela está criando um terreno fértil para que elas desenvolvam uma nova relação de dominação através de uma classe que domina juridicamente, judiciariamente. E o que evita isso de acontecer? Nada evita isso de acontecer. É por isso que o modelo anarquista não propõe isso. O tema aqui está dentro da anarquia. A gente está dizendo que essa experiência que você está dizendo se afasta do que a gente defende. Esse é o nosso ponto de crítica. Eu sei, mas o cenário que eu criei agora é totalmente compatível, porque você falou que a Assembleia Popular tem o poder de construir um código social, ou não? Sim. Ou ela não tem? Sim, ela tem, assim como ela pode tomar a decisão de continuar dentro do capitalismo, no sistema capitalista. Mas isso se afasta do que os anarquistas propõem, entende? Assim, você está fazendo uma crítica a algo que não é anarquismo. Sim, mas você não consegue impedir dentro da sua própria ideologia que ocorra o fim do modelo. Então ele é um modelo não sustentável. Não, o que a gente está dizendo é, a gente tem uma série de princípios falando, olha, se houver um terreno fértil para a formação de uma classe com interesses distintos, vai haver uma relação de dominação. A gente não defende que a gente faça isso. Então, os esforços anarquistas são de tentar chegar ao máximo possível a uma sociedade sem estruturas de dominação. Nada impede nenhuma sociedade de fazer algo que vá contra os princípios anarquistas. A gente só não pode dizer que aquilo é uma sociedade que está indo pelos nossos princípios. É só isso. Você entende? Assim como uma sociedade que decida continuar sendo capitalista, a gente não tem como dizer que é uma sociedade anarquista ou que se guia por esses princípios. Então, o maior ponto de crítica à Rojava feita pelos anarquistas é esse. Isso é um terreno fértil. Isso pode acabar dando merda no futuro. Perfeito, cara. Pra mim, você acabou de provar mais do que nunca que é uma utopia total, justamente porque ela não tem segurança institucional. E você já ouviu falar do paradoxo da intolerância, né? Aliás, paradoxo da tolerância, perdão. Sim, do Popper. É justamente o que cai aqui. Se a gente dá a abertura, né, para o povo escolher as próprias regras, infelizmente isso pode causar o fim da sociedade. É uma crítica muito complexa, né? Mas eu enxergo dessa forma. Então, por exemplo, o processo que eu narrei, ele poderia, e assim, é o que aconteceu em Rojava, por exemplo. Então a tendência é justamente que a Assembleia Popular ela vote num recurso e, eventualmente, partes dos municípios não concordem com aquele contrato social. E é aí que que necessita a existência de um Estado para justamente assegurar o contrato social. Eu discordo completamente. Desculpa. Vamos lá. Quando você tem uma sociedade onde poucos estão decidindo e quase todos os outros estão seguindo o que está sendo decidido, a gente tem um modelo menos. O que a gente defende é a existência de uma sociedade livre de todas as formas de dominação. Você está propondo um cenário onde você está colocando as regras, ou seja, olha, a gente vai discutir anarquismo dentro de uma sociedade que está decidindo no seu contrato básico, né, na sua constituição, entre aspas, se afastar dos princípios anarquistas. E aí você está jogando isso como se os municípios eles tivessem o poder para simplesmente alterar esse contrato, né, e fazer valer a possibilidade da formação de uma nova classe dominante. E não. No modelo que a gente defende a socialização completa dos poderes políticos, econômicos, sociais, de difusão de ideologia e judiciários. Para fazer parte desta confederação, esses princípios precisam ser adotados. Não existe um conceito de Estado-nação com uma fronteira. Não, a ideia a gente tem municipalidades,
que formam uma confederação. A municipalidade, ela tem o direito de escolha de seguir esses princípios ou não. O nosso ponto de crítica ao modelo de Rojava é, assim, o maior deles é o sistema judiciário, que se afasta do que a gente acredita que deveria ser feito. Ainda assim, hoje é uma sociedade que está muito mais próxima do anarquismo do que diversas outras experiências socialistas que a gente teve por aí. Agora, eu realmente não consigo ver esse ponto de incoerência que você está enxergando. Deixa eu elucidar ele. Vamos lá. O poder do povo, né, seja por assembleia, é soberano? Sim. Certo. A dominação em algum... perdão. Não, pode falar. A dominação em algum nível, ela é justificável? Não, relações de dominação na definição anarquista não existe justificativa. E se o povo acha que deve existir dominação, quem que deve se prevalecer? A noção anarquista de que não existe dominação ou a vontade popular do povo? A vontade do povo. É que assim, se o povo... Você está enxergando um cenário hipotético para ir através de lógica para dizer, e se o povo decide não ser livre? E se o escravo decide continuar sendo escravo democraticamente? É que a questão aqui é que o povo sacrifica parte da sua liberdade para a justiça da sociedade. Então o povo concorda, nós vamos ceder aqui o monopólio da violência para essa instituição que vai seguir o contrato social. Se a gente, num momento, discordar disso, vocês têm o direito de coagir a gente para seguir o contrato social. E é assim que a gente evita linchamentos, inclusive. Tá. Agora, quando o povo ele cede essa liberdade para uma instituição da qual ele próprio é, né? Porque assim, a gente está falando de uma sociedade onde a gente não tem uma instituição com uma classe diferente tomando as decisões que são escolhidas pelo restante da população. Você é uma população que toma as próprias decisões. Se o próprio povo não está cedendo esse poder, e esse é o ponto todo, qual que é a dominação que está havendo aí? Próprio? É isso? A dominação o que vale mais? A Constituição, o contrato social, ou a vontade do povo momentânea? Momentânea? Então, Perdão, eu... Não, pode falar do momentânea, por favor. Porque assim, o que eu quero dizer é justamente esse caso. O povo acordou previamente. Para um caso de assassinato, a gente precisa de um juiz formado. Porém, na hora H, o povo vai contra a Constituição que ele mesmo propôs e falou, não, a gente vai matar, a gente vai julgar esse cara agora, esse assassino agora. Então são, né, são incongruências contra o poder do povo contra a Constituição. Que eu defendo que a Constituição não deve ter essa cláusula, você tá entendendo? Mas ela é escolhida pelo povo, então ela pode dar margem para isso acontecer. Sim, e se um povo decidir isso, ele não tá seguindo o anarquismo. É isso. E como você assegura que ele siga o anarquismo? Seguindo esse modelo que eu tô falando, é a socialização de todos os poderes. Nesse caso, a gente não tá tendo a socialização de um dos poderes. Então, assim... vai contra o que eu defendo e o que os anarquistas defendem. Você tá tentando me fazer defender um modelo que eu não defendo. É que você tá entrando em contradição, porque se a vontade, digamos assim, acontece uma revolução no Brasil, o poder cai e o povo propõe uma constituição. Essa constituição precisa ser seguida, mesmo que o povo posteriormente discorde dela. E provavelmente ele vai, especialmente quando passarem as gerações. Então, a constituição precisa ser soberana, senão a gente não tem uma sociedade justa. É isso que eu tô tentando argumentar. Sim, e esse modelo ele pode ser, esse contrato social ele pode ser alterado, só que com uma dificuldade muito maior do que simplesmente uma votação. Você tem que ter uma maioria muito maior do que simplesmente 50% mais um, né? Ou seja, o contrato social precisa ser respeitado. Sim, com toda certeza. E se ele não for respeitado... de novo. Perdão. E se ele não for respeitado, a gente precisa de alguma autoridade que reforce o respeito dele. É a própria população. Não é a própria população, porque ela quer, nesse caso, julgar ela mesma o caso, né? Julgar ela mesma o assassino. Certo. Só que você tem que respeitar esse contrato. Então, Perfeito. Nesse caso aí, a gente vai falar de uma municipalidade específica contra o restante da confederação. Isso. Aí a confederação vai ter que agir e falar, olha, se vocês não respeitarem o contrato aqui, vocês vão deixar de fazer parte da confederação. Você tá entendendo?
Perfeito. E aí, Esses caras não estão seguindo o modelo, então esses caras aqui eles vão ter que ser, né, desligados da confederação. é aí que mora o problema. Se você deixa eles se desligarem, vira uma sociedade injusta. É o paradoxo do anarquismo. E ela deixa de ser anarquista, esse que é o ponto. Então, mas você permite que ela deixe de ser anarquista. Não, cara. Assim, o modelo tá aqui, tá? A gente defende a sua autodeterminação, né? Se você aí, que faz parte de uma outra cultura, que tem valores diferentes, não quer fazer parte do nosso contrato social, não tem problema. Você tá entendendo? Você só não vai fazer parte da nossa confederação. Você não vai ter trocas, você não vai ter acesso à rede de apoio mútuo que a gente forma aqui através dessas municipalidades. E aí eu te pergunto, que município que vai querer fazer isso? Então, se um município se radicalizar, ele tem todo o direito de continuar radical, por exemplo, sei lá, ser contra imigrantes, ser contra tal etnia. Ele tem todo o direito a confederação não pode intervir no direito daquele município. É porque ela deixa de fazer parte da confederação. E aí, no caso, é uma invasão. E isso já aconteceu, tá? A gente tem que lembrar. Foi assim, por exemplo, que as mulheres curdas chutaram a bunda do ISIS para fora da Síria, né? Houve invasão. Houve combate fora de território que não era curda. Tá, então, última pergunta aqui. Digamos que ocorra uma revolução anarquista no Brasil, e aí uma comunidade especialmente racista resolve reinserir a escravidão e funcionar por conta própria. Ela se desprenderia do anarquismo e continuaria seguindo por conta própria, enquanto o anarquismo segue sozinho. Ele aceita o desprendimento dessa sociedade racista. Nesse teu modelo hipotético e imaginário, a gente está tentando imaginar uma população que votou a favor de um documento, uma constituinte, que está falando ali que o racismo não vai ser tolerado, e que ele se radicaliza depois. É isso? Cara, é exatamente isso. Então a gente tem uma sociedade que, por exemplo, vamos lá, teve uma assembleia votando, por exemplo, a favor do direito de todas as pessoas terem os mesmos direitos, né, baseado na cor de pele. Só que foram 8 votos a favor e 2 contra. Esses 2 contra foram justamente da federação ali racista, né, do município racista. Daí eles falam, tá bom, então a gente vai se desligar de vocês e vai continuar sendo racista na nossa aqui. Eles se desligam dessa federação justamente porque eles têm esse direito e continuam sendo racistas na deles, o que prova que é uma injustiça na sociedade. Juridicamente você está correto, mas o que aconteceria na prática é que essa sociedade também interviria lá. Então sim, o corte da confederação seria feito na hora e eu, pessoalmente, defendo que a gente tem que intervir ali e tirar essa galera do poder e libertar aquela população. Parabéns. Ambos concordamos que o racismo é uma coisa abominável, né? Nenhum ser humano deveria passar por isso. Parabéns, você defende o Estado e a integridade nacional. O que eu concordo plenamente. Porque assim, agora o Falco perdeu tempo, vou ter que fazer um monólogo aqui. Não vou ceder meu tempo nesse caso. É justamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, em algum outro nível, obviamente, ele tinha vários estados que resolveram se separar, só que a União falou, não, vocês vão ficar com a gente, né? E aí, com o monopólio da força, nesse caso, da força dos estados da União, eles forçaram a confederação que queria se separar justamente fazer parte, né? Então isso prova que, infelizmente, quem dera se a população sempre soubesse o que é melhor para ela, nesse caso, especialmente em comunidades isoladas, tem a tendência da radicalização, ou enfim. E aí a gente precisa de uma instituição forte e sólida que assegure esses valores para a população, gostando ela ou não. Então, para mim, ficou mais do que claro que, depois desse debate, que o Falco defende o confederalismo democrático, né, que é uma forma democrática de Estado, mas que precisa, né, por sua essência, controlar o monopólio da força para justamente evitar a injustiça, que é nesse caso aí. Então, é isso. Eu ainda tenho 1 minuto, mas pode cortar esse minuto aí. Então, eu acho que o debate... Talvez mentira, a gente poderia continuar? Mentira, eu tenho 1 minuto ainda, né? Bota 1 minutinho aí na minha tela. Sim. Tá bom. Espera aí. Coloquei. Olha só, tava lendo Hegel. Olha que coisa linda que o Hegel escreveu. As contradições no interior do Estado servem somente para aperfeiçoar as suas instituições, uma vez que a história universal é o progresso da consciência da liberdade, e o Estado é o fim da história.
Que coisa linda. Então, o Estado, ele na verdade é a materialização da justiça na sociedade. E seja ele burguês, né, que realmente é um nível menor, mas seja ele um Estado democrático, que é o ideal, ele precisa existir, ele vai existir, e eu fico feliz que o Falco defenda ele, porque se ele defendesse um modelo anarcocapitalista, que não existe monopólio da violência, né, é cada empresa por si, seria mais triste. Mas nesse caso aí a gente tá no mesmo caminho, eu só preciso convencer ele a votar. Opa, vocês estão me ouvindo, galera? Minha net ficou meio ruimzinha aqui agora. Vocês me permitem só 30 segundos para comentar essa Não, parte? peraí, eu vou dar 3 minutos para vocês se despedirem e finalizarem. Pode ser? Tá justo. Pode ser, Falco. 3 minutos. Quando a gente lê Hegel, né, sem uma ótica materialista, é isso que acontece. A gente cai no fascismo. Né? A gente tem que lembrar que os autores que dão a base do fascismo, eles eram hegelianos. E eles não partem da crítica que é feita dos materialistas ao Hegel. Né? Então, assim, essa adoração ao Estado aí a gente sabe de onde vem. Bora despedir, então. Sim. Pode. Peraí, deixa eu colocar de novo, Falco. 3 minutos para você dar suas considerações finais e se despedir. Falco, você tem 3 minutos. Tudo bem, pode continuar daqui, de novo, né? A gente entende de onde vem essa adoração ao Estado. É preciso fazer um malabarismo, né, que confunde monopólio com socialização, que são duas coisas absolutamente distintas, para ver alguma forma de congruência e fazer essa repetição, né, sem fim, para falar existe Estado, sendo que dentro das próprias definições do autor que dão essa definição de Estado, isso não está correto. Né, isso só pode vir de alguém que não leu o livro, né, que ele está usando para se basear na sua definição de Estado. Em todo caso, eu espero que essa exposição de ideias tenha sido produtiva para alguém. Né? Se você concorda com essas ideias, em vez de votar, né, em vez de simplesmente escolher o próximo cara que vai conciliar com a nossa bancada ruralista e ficar de mãos amarradas para fazer algo, a gente defende que é a própria população que já tem que ir começando a fazer algo em benefício próprio, né? Através de movimentos sociais. Então, a nossa defesa aqui, a gente deve se organizar para que a gente possa se defender dessas classes dominantes que estão aí hoje, né? Que tem dinheiro suficiente para basicamente comprar metade das cadeiras do nosso Congresso para impedir uma reforma agrária e manter boa parte da nossa população com fome, né? E continuar lucrando e exportando aquilo que é nosso. Na nossa visão, a única forma que a gente tem de resolver isso é nos organizando. Né? Pode ser em movimento social, pode ser em partido político, pode ser em coletivo anarquista. Mas se você quer, né, participar, ser uma formiguinha que está participando desta construção, e na nossa visão a gente não tem outra alternativa, né, se a gente esperar mais 7 mandatos, 8 mandatos de presidente, né, e essa alternância de poder, onde entra a esquerda, consegue alguma coisinha, entra a direita, dá uma canetada, acaba com todos aqueles progressos para se retomar no próximo mandato, provavelmente a gente vai acabar se extinguindo antes de resolver o problema. Então, por isso que a gente acredita que a gente tem que resolver o problema com as nossas próprias mãos e com a nossa própria organização. Pronto. Pode finalizar também, Lucas. Eu acho que foi bem produtivo. No começo eu não consegui guiar muito bem para o lado que eu queria, mas justamente eu consegui no finalzinho. E só para lembrar que monopólio é o domínio de um setor ali da sociedade, né? Mas o monopólio não precisa ser feito necessariamente por 1.000 pessoas, por exemplo. A Pepsi detém um monopólio sobre refrigerante. Então não precisa ser necessariamente 1 ou milhões de pessoas. A questão é quem detém o direito institucional de fornecer aquele serviço. No caso, é o serviço da segurança, né? O serviço da violência, ironicamente. Mas vamos lá. Eu acho que se existisse alguma condição realmente material, algum movimento sólido que pudesse confrontar o Estado burguês, né, para instituir um Estado democrático, né, puramente democrático, eu acho que faria sentido, mas infelizmente eu trabalho com as ferramentas que a gente tem, e as ferramentas que a gente tem é o voto. E
não mais que o voto, né? A gente tem a conscientização e a participação política ativa, manifestações, plebiscitos e também se candidatar, como que eu pretendo fazer. E diferentemente da escala de atuação do Falco, que é bem legítima, mas é uma escala micro, né? Ele consegue ajudar as pessoas aqui de São Paulo, ou enfim, da onde ele atuar. Já o Estado brasileiro, via política partidária, ele é a escala macro. Quando o Bolsa Família foi aprovado, ele serviu os pobres tanto do Rio Grande do Sul quanto do Acre. E todos os que votaram no Lula tiveram uma contribuição passiva, né, uma contribuição indireta nesse processo. Então acho que é isso que a gente deve continuar fazendo. Eu não acho que a gente vai se extinguir, a gente pode ficar um pouco atrás, mas acho que o caminho que a gente está agora, para mim, é bem favorável. A gente vai começar um processo de industrialização tímido, mas que pode pegar no tranco mais para frente. Eu gostaria muito que a gente pudesse simplesmente intervir, tiver o poder de intervir e pegar todos os alimentos e distribuir para a população. Inclusive, eu acho que isso deveria ser um projeto social, mas eu não vejo materialidade nisso agora, né? Mas é isso, acho que foi bem produtivo, eu entendi alguns pontos. Acabei não indo tanto para a matriz econômica, né, de competitividade, inovação, que eu acho que nesse caso é um grande artefato do capitalismo que a gente pode usar a favor da população, né? Ou seja, você ter o incentivo privado, né, a busca pelo lucro, e aí você taxa esse lucro, você pega esse lucro à força, né, com o Estado e redistribui para a população, que isso para mim é a melhor forma de justiça, né, visando o bem maior, que novamente, caso não exista esse monopólio da força, a sociedade cai em injustiça e para mim isso ficou bem mais claro. É isso. Opa, então, gente, eu quero agradecer o Loconte, o Falco, agradecer imensamente. Talvez, eu peço desculpa ao Falco por não ter informado sobre as faltas, interrupções. Se vocês quiserem desafiar alguém aí para algum debate, tiver interesse, pode me chamar, eu procuro pessoas, intermedio para o debate. Tem gente me pedindo para soltar a live na íntegra. Eu não sei, eu não tenho um lugar onde postar ainda, mas eu vou mandar pro Loconte e pro Falco através do Google Drive, né? Aí eles vão postar aí. Mas para postar a live inteira eu não tenho um lugar certo ainda. Talvez eu crie um canal no Facebook. Facebook não, no Instagram. No Instagram não, gente. Eu tô confuso. É a primeira vez que eu tô fazendo live. No YouTube e vocês vejam lá, eu coloco. Então, quero agradecer de verdade mesmo o Loconte, o Falco. Então é isso. Eu vou fechar aqui porque para ficar o tempo certinho, eu poderia ficar e abro a live para caso o Loconte, o Falco queira subir, mas aí eu vou subir outras pessoas também e continuarem. Então é isso. Está no YouTube. Beleza. Boa noite. Valeu, Bo. Gratidão, Loconte. Gratidão, Falco. Fechar aqui.